Salve, meu povo, salve nação. Esse é o nosso primeiro projeto piloto, professor Caio, eu tentando fazer uma aula diversificada, uma aula diferenciada para vocês, para ficar assim mais palatável, acessível, né? Enfim. Então, nós trouxemos aí um tema para vocês sobre a origem do pensamento filosófico e como já havíamos trabalhado com mitologia, com os pré-socráticos, hoje o professor Caio, né, ele inaugura nossa aula com um tema sobre sofistas. E o nosso debate vai se estendendo a partir de agora. Tá bom, professor Caio? E aí, Alex? Vamos ver se isso funciona, né? Então, a gente vai fazendo assim. Eu vou falando um pouquinho para vocês sobre essa fase da filosofia e esse grupo, né, que ficou conhecido como a fase dos sofistas. E aí você vai fazendo as pontuações aí, Alex, quando você quiser comentar, e a gente vai levando assim. Fechou? Tá frio aí, mano? Não, é preguiça mesmo. É preguiça de pegar uma camiseta, porque embaixo tá assim. Entendi. Aqui tá meio frio. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber, eu acho, para começar a falar um pouquinho sobre os sofistas, é identificar mais ou menos o período histórico em que eles se encontram, né? Os sofistas, eles estão naquilo que nós chamamos de período clássico da Grécia Antiga. Então, eles são todos contemporâneos ali do Sócrates, né? Sócrates é um pensador ali que viveu por volta de 400 e pouco antes de Cristo, né? E os sofistas, eles estão aí nesse período. Eles ficaram muito mal vistos ao longo da filosofia, porque as únicas fontes que nos sobraram dos sofistas foram as fontes platônicas, né? Socráticas, na verdade, de todos aqueles que seguiram Sócrates. Então, o Xenofontes, o Platão e o Aristóteles falam sempre muito mal dos sofistas. Chamar alguém de sofista ao longo da história ficou como um sinônimo assim de falar de alguém que é um charlatão. Né? De onde vem essa palavra sofista? Sofista vem de sofos. Sofos é sábio. Então, o sofista ele era visto como um sábio da Grécia Antiga. Mas os sofistas, esse grupo, eles tinham um modo muito particular de pensar. O sofista, em suma, acreditava que toda a realidade se dá a partir dos discursos. A verdade e a mentira, elas estão muito relacionadas com aquilo que eu acredito ser a verdade ou a mentira, né? Evidentemente que quando a gente fala dessas coisas, a gente tem que fazer um recorte, assim, porque houveram muitos sofistas, existiram muitos sofistas, né? A gente tende a pensar nos sofistas como pensar um pensador específico, que era o Protágoras. Esse autor é muito popular, o Protágoras. Protágoras foi um sofista muito conhecido, assim, e muito hábil. É dito que os sofistas ganharam muito dinheiro na Grécia Antiga, eles ficaram muito ricos em Atenas. Por quê? Os sofistas ficaram ricos e porque quando a gente fala assim dos sofistas, a gente sempre pensa um pouquinho sobre o relativismo. Eu já explico cada coisa para vocês pontualmente, mas a gente precisa entender que em Atenas o tipo de política que existia era a democracia. Então fazer um discurso que convencia as pessoas era uma coisa muito vantajosa. E vantajosa para quem? Vantajosa para a nobreza grega. Uma aristocracia que já existia na Grécia Antiga, era uma aristocracia muito bem formada. E esses nobres, quando eles queriam fazer um discurso para ter algum tipo de vantagem política, eles contratavam um sofista, ou seja, uma pessoa, um filósofo, muito hábil em fazer discursos, e esse cara, então, falava e convencia as pessoas. Então, o que nós precisamos entender aqui? Eu acho que esse é o primeiro ponto.
Nós precisamos entender que o sofista é um mestre na arte de convencer. Né? O sofista é um mestre na arte de convencer. Como que o sofista convence? Ele convence através de certas técnicas de discurso que faz com que as pessoas, quando escutam o que o sofista está falando, elas se sintam como que hipnotizadas, maravilhadas pelo discurso que o sofista faz. Há uma sedução, né? Uma sedução, uma arte de sedução. A gente pode até, foi bem posto isso que você falou, Alex, quando a gente pensa em sedução, a gente não pode esquecer também que a cultura grega é uma cultura muito teatral, né? Então o teatro e as artes cênicas, elas eram formadoras do povo grego, né? E ainda que muitos sofistas eram estrangeiros que tinham comprado a cidadania grega, ateniense, né? Eles não eram atenienses mesmo, eles eram de regiões próximas. Inclusive é dito que Menon, um sofista conhecido, a gente não vai falar do Menon, não sei se o Alex quer falar um pouquinho sobre o Menon, mas enfim, acho que não é o nosso foco. O Menon, ele era primo, se não me engano, ou sobrinho do Xerxes. Xerxes era o grande líder da Pérsia, e quem assistiu 300 sabe quem é o Xerxes, né? Que é o inimigo, né, dos 300. Então, quer dizer, existiam pessoas que eram estrangeiras mesmo, né? Sofistas que vinham fora. Mas, voltando aqui, senhor, pode... sabendo que o sofista é aquele que domina retórica, domina, né, a arte da argumentação, por que ele não faria a parte política dentro de Atenas? Por que ele não se transformava ou se transformou, por exemplo, no ser político ateniense? É curioso, né? A gente não vê o sofista sempre na linha de frente, mas existiam algumas técnicas que o sistema permitia. Por exemplo, como que contratar um advogado? Né? Quando você contrata um advogado, você contrata alguém para te defender. Isso era possível, né? Na Grécia Antiga. Então para fazer o discurso, você podia contratar alguém para fazer o discurso por você. Né? Mas visto que você mesmo, vamos lá, visto que o sofista não era nascido em Atenas, ele não podia, pelo que eu conheço desse aspecto, ele não podia tomar as decisões por ele mesmo, né? Porque não era nascido lá, mas participava da vida política, né? Dessa maneira indireta. Entendi. Né? Pelo que eu entendo, aí seria mais legal a gente ver com um professor de história como é que funcionava bem exatamente esse aspecto da compra da cidadania grega, que permitia isso, né? Que é um aspecto bem legal ali da antiguidade, né? Mas isso existia. Você podia comprar a cidadania grega, mas não sei até que ponto você podia comprar a cidadania e, enfim, fazer acordos, por exemplo, tomar decisões de guerra. Né? Como um estrangeiro que compra a cidadania pode decidir. Isso é meio esquisito, né? Até hoje isso não pode ser feito, né? Assim, enfim, esses são os aspectos legais. Mas retomando, então. Então, quando a gente está falando dos sofistas, a gente não pode perder nunca de vista a noção de retórica. Né? Retórica é a arte de falar bem. São técnicas de argumentar, técnicas de falar, que trazem esse tipo de encantamento naquele que escuta. Porque quem domina muito bem a retórica, convence. Veja só, essa noção de convencimento ela está se repetindo, estou falando ela várias vezes. Né? E por quê? Porque numa democracia, convencer é poderoso. Né? Quem convence é poderoso. Quem tem capacidade de convencer muitas pessoas tem a capacidade de mudar muitas coisas, né? Numa democracia. Então, tendo isso em mente, tendo esse cenário, né? Ou seja, uma nobreza, uma aristocracia que paga pessoas para fazer discursos.
Por isso, a riqueza dos sofistas. Né? Segundo, sofistas a gente não pode esquecer, eu não toquei nesse aspecto, mas é bom quem quiser aí anotar, quem quiser ver isso daí é legal. O sofista vendia o conhecimento dele. Quando a gente estuda pedagogia, os sofistas eles têm um papel muito importante, principalmente com a didática. Eles são os inventores da didática. Sim, perfeito. São os inventores da didática. Quer falar alguma coisa? Quando você diz, né, sobre a pedagogia, me lembro bem que, aliás, quem funda efetivamente um sistema pedagógico, educacional, são eles, né? São eles até porque a vida do jovem ateniense, a vida do jovem na Grécia, principalmente pensando esse jovem que vai trabalhar no campo político, é uma vida muito ativa. Então, os sofistas eram professores que lecionavam, davam aulas para um aluno em particular. Esse aluno ele estava disponível o dia inteiro para o sofista. Sim. Cedo, terminava muito tarde, né? Então, esse aluno era introduzido numa vida acadêmica, se a gente pode, né, assim, dizer, ele era introduzido numa vida acadêmica por meio desse professor que era o sofista. Então, literalmente, o fundamento da pedagogia de um pedagogos, né, que em grego é aquele que trata a criança, que cuida da criança, que educa, né, que instrui, é implementado pelos sofistas, né? E algo muito curioso é que as atividades dos sofistas compreendiam não só a educação intelectual, mas a educação física também, né? Assim, sim. tinha que cuidar também do corpo, né? Eu acho que o que você pontuou é perfeito, exatamente isso, né? Isso é o papel de um sofista, né? E devolvo a palavra para o senhor. Perfeito, né? É isso mesmo, né? Então, toda essa preocupação com a paideia, né? Com a formação clássica do grego antigo, os sofistas, eles estão encarnando isso, né? Depois da nossa aula de Sócrates, a gente vai entender esse diálogo, porque Sócrates também é um grande professor, né? Ele também é alguém que pensa a didática, que pensa como ensinar, como transmitir um conhecimento. Isso é típico, isso é inaugurado com os sofistas, né? Como você ensina, como você transmite. Então, vamos lá. O sofista transmitia desde que você pagasse. Quem tinha capacidade de pagar na Grécia Antiga eram os aristocratas, eram quem tinha dinheiro. Então, por mais que existisse democracia grega, a gente não pode esquecer que quem detinha a capacidade de convencimento ainda eram os nobres, né? E quem era aquele que apoiava essa aristocracia, intelectualmente falando, eram os sofistas, né? Ganha quem convence. Então, eu acho que a gente podia aqui pensar nisso, né? Na didática, na transmissão da areté, quer dizer, a transmissão da virtude do pensamento, da potência de convencer. A gente poderia pensar aqui também, então, nessa retórica que eu disse, e acho que a gente podia passar agora, pensando aqui, já para um sofista específico que eu acho bem legal a gente falar, que é o Protágoras. Quer acrescentar mais alguma coisa, Alex? Alguma questão? Ou a gente manda... Eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor, mas eu acho que eu faria a pergunta logo depois que o senhor apresentar o Protágoras, pode ser? Por favor. Então, vamos lá. Protágoras também segue os mesmos moldes, né, desse estilo sofístico, né? Tudo indica que o Protágoras foi também um estrangeiro que fazia discursos públicos, e, assim, pedia para as pessoas desafiar ele a ele convencer alguma coisa absurda. Então as pessoas falavam coisas assim completamente absurdas. Me convence, vamos pensar agora, né, de modo contemporâneo. Me convence que água não se bebe, água se come. Aí ele fazia todo um discurso lá provando que é possível isso. Sei lá, você pode congelar a água e comer ela porque o sorvete é uma água congelada, né? Enfim, de uma maneira bem tosca, estou falando para vocês, mas para vocês entenderem o que era feito, né? Então, o Protágoras, ele fazia com que
qualquer discurso absurdo se tornasse razoável. E o contrário também. Qualquer discurso razoável, ele fazia ficar completamente absurdo. Porque por meio das palavras, ele ia manipulando a conversa de tal modo que ele ia guiando para onde ele quisesse. Né? Então, importante a gente... Espera aí, rapidinho, que meus cachorros aqui estão num momento de guerra. Ô, Branco! Tá difícil aqui. Espera aí, vou trocar de lugar aqui, enquanto eu vou falando com você. Então, vamos lá. O que acontece é que o Protágoras, ele tinha, então, essa capacidade de lidar com a palavra, lidar com o logos. Né? Quando a gente fala logos, a gente está pensando... não vamos entrar muito bem nesses caminhos aqui, mas é a capacidade de discursar. Né? Ele tinha uma capacidade enorme de trabalhar com as palavras e com os sentidos. É comum, às vezes eu dou esse exemplo, né, de você... Uma técnica sofística, né? Você fala assim, ó, o que é uma cadeira? Né? Aí você fala assim, cadeira é aquilo que serve para sentar. Aí o sofista dizia assim, perfeito. Então, vocês estão completamente corretos, isso é uma cadeira é aquilo que serve para sentar. E aí, sei lá, ele mostrava uma mesa e sentava na mesa. Aí ele falava assim, pronto, isso é uma cadeira, então. Porque se tudo aquilo que serve para sentar é cadeira, se eu sento numa mesa, a mesa é cadeira. Né? A gente sabe que o que está sendo feito aí é uma manipulação dos sentidos. Né? Então, o Protágoras, ele tem um ponto muito importante para a gente entender. A noção de relativismo. Isso tem um grande escritor que fala sobre isso, que é o italiano, o Giovanni Reale, né? O italiano que fala sobre os sofistas, e ele diz que o relativismo tem o seu primeiro momento com o Protágoras. Né? Protágoras é o inventor do relativismo. Tudo é relativo. Tudo aquilo que você fala assim, isso é tal coisa, o Protágoras vai falar, mas pode ser outra. E há veracidade nisso, professor? Como o Alex cortou. Há veracidade nessa suposição, nessa especulação, quando a gente afirma o relativismo. De alguma forma, a gente pode afirmar que há veracidade no próprio conceito relativista? Isso, claro, olhando pelos sofistas, obviamente. Né? A questão é que o sofista, pensando do ponto de vista do sofista, o sofista não acredita que exista a noção de mentira. Ah, certo. Perfeito. Porque o ser, para o sofista, é a palavra. Então, toda vez que você fala de algo, aquilo tem ser. Se tem ser, é verdade. Okay. Né? Então, se eu falo para você que uma cadeira é uma mesa e você acreditar nisso, pronto. É porque a cadeira é a mesa. Okay. Né? Entendi. É simplesmente isso. Né? Porque o que está em jogo aqui não é você ter uma evidência do que é verdade e o que é mentira. Não é você comprovar. Né? É simplesmente você convencer. Porque se você se sente convencido, é verdade. Então, né? Convencido, aquilo passa a ser a verdade, né? Passa a ser algo verdadeiro. Eu diria para você, eu vou te devolver a pergunta. Certo. Como você relaciona, por exemplo, as fake news com a verdade e com a capacidade de convencimento? Né? Assim, o que você acha das fake news hoje em dia? Ela tem uma capacidade de ter um efeito político, por exemplo? Creio que sim. Por mais que nós possamos analisar os fatos e construir por meio disso um caminho que nos esclareça aquilo que foi apresentado, mas, a priori, ela tem sim uma capacidade de convencimento, sim. Creio que sim. Perfeito. Perfeito. E aí a gente já está pensando
há mais de 2.600, desculpa, 2.000 e tantos anos à frente. 2.500, sim. Né? Que nós temos mecanismos para entender a veracidade de uma informação. A gente está pensando aqui com os sofistas no início disso. Perfeito. Né? Perfeito. E lembrando, né, quem transmite uma fake news é alguém de má fé. É alguém que sabe que está transmitindo alguma coisa que não é verdadeira e assim transmite. O sofista não é um mentiroso. O sofista, ele é alguém que acredita que só a verdade é a palavra. Perfeito. Então tudo é possível. Perfeito. Perfeito. Essa é a noção. Ele acredita que tudo é possível. Então, as palavras têm poder, é isso. Perfeito. As palavras têm poder. Então, se eu faço um discurso aqui e eu convenço, isso tem um poder de transformação, porque a palavra tem poder, é isso. Né? Agora, sim, esse é um primeiro ponto do Protágoras, né? O relativismo. E para fechar aqui, para a gente não estender muito, o segundo momento da filosofia do Protágoras é aquilo que ele chamava de antinomias. As antinomias, elas funcionam mais ou menos assim. Toda vez que eu faço um discurso, imediatamente surge um discurso oposto ao que eu fiz. Então, quando eu falo assim, a vida é bela, tudo bem. O oposto disso seria a vida é feia. O que é verdade? A vida é bela ou a vida é feia? O Protágoras vai dizer o seguinte: esses dois discursos estão em guerra entre si. Não existe um verdadeiro e um falso. Os dois são verdadeiros, digamos assim. Né? Não existe essa luta de verdadeiro e falso. Né? Os dois são verdadeiros. Visto que os dois são verdadeiros, visto que eu posso falar que a vida é bonita, como eu também posso falar que a vida é feia, como que eu uso isso? Eu uso isso através da retórica. Se eu convenço você de que a vida é bela, é porque ela é. Se eu convenço você de que a vida é feia, é porque ela é. Ponto final. Não tem essa capacidade de síntese. Né? Era isso que eu ia perguntar. Então não chega a ser algo dialético, né? Não. Não chega a ser. Chega a ser dialético nesse sentido, né? Nesse sentido de ter um momento que supra-assume, que resolve Sim. esses dois momentos anteriores. Sim. Não existe. O que seria o equivalente a esse momento que resolve seria o convencimento da plateia. Né? Porque a gente não pode esquecer que o sofista está falando isso para uma plateia. Então, quando as pessoas escutam um discurso, né, e eu falo para você, a vida é bela, aí você vai lá e faz um discurso, porque democraticamente isso ocorre. Aí você vai lá e fala, não, a vida é feia. E aí? A vida é bonita ou não? Depende da plateia. Porque se você convenceu muitas pessoas, você chegou no seu, enfim, no seu objetivo. Né? Então, acho que a gente podia falar mais do Protágoras. Tem alguns discursos que ele faz com Sócrates, né, que ele tem alguns debates com Sócrates sobre o ser e o não ser das coisas. Mas o resumo é esse. Né? O sofista é um mestre na arte da retórica. O sofista ele é um mestre na arte do convencimento. E o Giovanni Reale, que eu estou me apoiando para falar aqui, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, para você entender o sofista hoje em dia, você teria que fazer uma síntese. O sofista era uma síntese de um advogado e um jornalista. Né? A gente falava sobre isso, né, Alex? Sim. Aliás, Giovanni é a nossa base, né, no curso superior para é Giovanni Reale, não tem como fugir, né? Sim. E é dito isso, né? Ele fala para você fazer uma síntese entre o jornalista e o advogado. Mas por que essa síntese? Né? Porque o advogado ele não está preocupado com os fatos. Ele está preocupado com os discursos. Ele está preocupado em convencer o juiz, o júri, as pessoas que estão ali. Né? E, por outro lado, ele é um jornalista. Porque o jornalista ele não precisa ser um especialista no assunto em que ele está discursando. Né? O jornalista que ele está escrevendo, enfim, um artigo, qualquer coisa do tipo, o jornalista ele precisa
convencer que sabe. Ele não precisa saber, ele só precisa parecer que sabe. E isso é totalmente sofístico. Não importa a essência da coisa, importa a aparência. Sim. Né? E eu acho que é isso. Você tem alguma coisa para acrescentar, meu nobre amigo Alex? Então, eu acabei pensando no que você acabou de afirmar, quando você diz, por exemplo, sobre a questão do debate entre o sofista e o Sócrates. Né? Acredito eu que esse seria o ponto nevrálgico para a gente poder continuar, dar sequência ao que nós acabamos de criar aqui. Né? Ou seja, acredito que o nosso próximo ponto pode ser exatamente esse. Repensar as discussões dos sofistas para a gente dar um ensejo do surgimento de Sócrates, para mostrar quem foi Sócrates, fazer esse contraponto que você muito bem aqui apresentou. Então, acredito que nós podemos dar sequência a partir desse item que você deixou em aberto. Em aberto, eu que não em aberto por insuficiência de leitura, muito claro, aberto justamente como um gancho na nossa próxima aula. Né? Perfeito. Acho que a gente pode ficar por aqui, então. Como que os sofistas, então, influenciaram politicamente, filosoficamente, a ponto de aparecer, nesse mesmo momento, o Sócrates para dialogar com isso. Né? Perfeito. Ótimo. Fechou. Desde já eu agradeço pela participação, pelo seu discurso, que nos permite compreender muito bem a análise sobre sofistas. Na verdade, uma coisa que no curso superior, ou até mesmo na literatura barata que nós temos atualmente, quando lemos os sofistas, nós temos a ideia de que os sofistas são grandes inimigos, né? São pessoas não honradas, quando na verdade contribuíram significativamente, assim como o professor Caio acabou de apontar, né? Acredito que isso ficou muito claro, ficou evidente, e eu acredito que esse é o gancho para a nossa próxima aula, né? Obrigado, Alex. Valeu, querido. Isso próxima aula, então, a gente continua. Acredito que na nossa próxima aula a gente pode fazer com uma participação, né? Claro. Com a galera assistindo. Se der tudo certo, a gente deixa a live aberta para a galera. E aí vocês fazem as perguntas que vocês acharem. Essa nossa primeira aula é uma aula teste. Né? Vamos deixar para vocês, que isso é importante para a formação. E eu acho que é isso. Né? A gente pode continuar na nossa próxima. Obrigado pelo convite, pela ideia. Galera, quem idealizou tudo isso aqui foi o Alex. Então, Alex, valeu. A ideia companheiro. Sim. Mas é complicado, para mim é meio complicado, né? Assim, essa coisa de tecnologia para mim é assustadora. Além de tudo que está acontecendo é assustador, tem mais essa coisa que é a tecnologia, que tá chato pra caramba. Mas o Alex está me orientando e eu estou levando numa boa. Então, valeu, galera. Levando muito. Obrigado. Valeu. Paz. Falou. Obrigado, galera. Até mais. Tchau.